Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cultura em Compliance da Altra. Hoje a gente está aqui com o Michael Weber para falar sobre sua carreira em auditoria e compliance e também conhecer um pouco ali dos principais desafios, entender também e fazer esse benchmark para que outros profissionais como você que está ouvindo consigam aproveitar desse episódio que a gente está gravando com muito carinho. Então, Marco, eu gostaria de convidar você para contar um pouco da sua trajetória, de como que você começou nessa área e da onde vem essa paixão também e como que foi começar tudo isso, principalmente para aqueles que estão querendo entrar no setor de compliance hoje, da onde começou tudo. Primeiro, obrigado pelo convite, pela confiança. Eu comecei a trabalhar cedo numa grande instituição financeira, né, de grande porte, como contínuo. Hoje essa função acho que nem existe mais, né, o antigo, famoso office boy. E a partir daí comecei a gostar desse tema, uma estrutura bem grande, né, bem robusta. Passei a gostar, a me inteirar desse assunto. Comecei a evoluir dentro dessa estrutura, né, de um departamento de auditoria. E em 2006 fui convidado a participar de um processo de formação de auditores. Então, a partir daí, eu estava estudando, estava me graduando em Direito e direcionei meus estudos para abraçar também temas de auditoria. Então, me especializei em Direito Empresarial e também fiz outras especializações em Contabilidade, Finanças e Controladoria. Então, assim começou a carreira. Case, um bom case, né? Começou no office boy ali até virar auditora. É um bom case, né? Cuidava ali certeza. dos processos, né? Na época do escaninho, recebimento de malote, envio de malote, e a partir daí fazer amizade com o time de auditor, passar a conhecer o dia a dia deles, né? Como funcionava, e decidi que era aquilo que eu queria, né? Já estava na minha veia, meu pai aposentado, funcionário público também, era auditor, então eu senti que ali era onde eu me encontrava e onde minha carreira poderia evoluir. Sensacional. E foram quantos anos de carreira até hoje, assim, Marco? Eu comecei em 2000, então 24 anos, 24 né, anos. de carreira. Então, a maior parte do tempo nessa instituição, né, eu fiquei mais de 22 anos nessa instituição. Depois eu tive uma passagem por indústria também, sempre na área de auditoria. Tá? Para uma indústria foi uma bela experiência também, uma área de auditoria em formação, né, em evolução. E mais recentemente voltei para o mercado financeiro, né, no cooperativismo de crédito, e é onde eu estou hoje. Então, uma jornada aí, 24 anos é uma jornada importante, né? Com certeza, com certeza. Uma grande jornada, né? Uma grande jornada. E também queria te fazer uma pergunta mais genérica, assim, mas que, enfim, com certeza você vai conseguir responder por esses 24 anos de experiência. O que é auditoria para quem está escutando esse termo pela primeira vez ou que não tem muita clareza do que é? E como que funciona uma auditoria numa instituição financeira? Auditoria dentro de uma governança, de uma organização, a auditoria ela faz parte da terceira linha. Hoje em dia não se usa mais linha de defesa. A terceira linha, ela avalia e acompanha como os processos e os controles da empresa estão se comportando, né, como as atividades estão sendo realizadas, e a partir daí faz recomendações de melhorias, seja de aspectos regulatórios, não conformidades, ou até mesmo sugestões de melhorias. Né? Então é uma atividade que ela tem mudado ao longo do tempo, para cada vez ser menos policial, né, menos ali, a auditoria não pode ser vista como uma área de repressão, mas sim uma área de consultoria, de agregar valor, e enquanto os gestores de negócios estão focados no dia a dia, em vender, fazer negócios, a auditoria vai lá e olha para aspectos de controles, né, buscando fortalecer essa estrutura, né, para que as áreas de negócio possam conduzir suas atividades de forma segura. Então esse é o papel dentro dessa estrutura de governança, né? E é muito assim, gratificante quando você atua nessa área de sentir que você agrega valor ao processo. Né? Quando você sai de uma auditoria e você sabe que contribuiu para que aquele processo seja mais seguro, seja mais robusto e também, de alguma forma, a gestão evoluiu após a passagem. Então esse é o grande ponto e a grande... digamos assim, a grande conquista de um auditor. Com relação às instituições financeiras, né, então, dependendo do porte, essa estrutura pode ser maior ou menor, e é um segmento muito regulado. Um segmento muito regulado, com regras muito claras, né, principalmente pelo Banco Central, falando de mercado financeiro, ou CVM, se for uma companhia de capital aberto. E o auditor ele faz essa função, né, de proteger os valores dos acionistas, dos stakeholders de um modo geral, né, é um braço muitas vezes do órgão regulador. Então esse a engrenagem, né, como funciona essa atividade de auditoria. E o grande conceito, o que nós temos visto é a mudança de postura e de
e de posicionamento dessas áreas dentro da governança das empresas. Sensacional. E Marco, tendo em vista ali toda a sua experiência, né, tendo passado também por uma empresa que é uma indústria, enfim, uma grande empresa ali desse setor industrial, a auditoria, ela é tão parecida quanto no setor financeiro ou as mudanças são muito grandes? Tem muitas diferenças? O conceito, a essência da auditoria é a mesma, né? O conceito, então ela pode ser aplicável em qualquer segmento, Aham. mas aí você se adapta. Então o que muda são os riscos, né? Uma empresa, por exemplo, vamos pensar qual é o maior risco de uma indústria, né? Esses riscos estão voltados majoritariamente à produção, a Uhum. questões de produção que podem gerar algum tipo de perda, algum tipo de situação que vai impactar no negócio. E no caso de instituições financeiras, elas trabalham com confiança, com reputação, né? Então, as pessoas guardam suas economias e vão lá, aplicam, investem por meio dessas Aham. instituições, né? Então, é muito importante zelar, né, que tenha uma governança, uma estrutura robusta para zelar por essa imagem, por essa reputação. Com certeza. Porque isso basicamente é o que movimenta a instituição financeira, né? Você não vai investir num lugar onde você não confia que seu dinheiro vai estar seguro ali de alguma forma, né? Então é legal trazer essa percepção também. E até indo ali mais essa parte de auditoria, visto que é uma área que se comunica direto com o órgão regulador, como você comentou, e é esse braço do órgão regulador, entre aspas, né? O como que isso fortalece internamente a empresa? Quais são os atributos, né, os valores que essa área entrega dentro de uma empresa hoje? Vamos supor ali que é uma fintech de 50, 60, 70 colaboradores, desenvolve essa área de auditoria interna. O que é exatamente essa área consegue entregar de valor ali para essa empresa? Claro, você já citou alguns pontos, mas aprofundando mais nisso. Essas áreas, né, e eu incluo também a área de compliance, que é Uhum. uma área que eu tenho atuado mais recente, elas entregam elas ajudam a entregar confiança, né, e a solidez da estrutura Uhum. da organização. Então, eu olho para aspectos operacionais do dia a dia, do funcionamento dessa fintech, por exemplo, que você Uhum. falou. Eu olho para aspectos regulatórios, né, o que os órgãos reguladores, leis, normas determinam e como que eu estou seguindo esses passos. E também, aí é um plus, eu acho que na minha visão, para onde essas áreas têm que caminhar, no processo de ser consultor. Então, além de eu fazer toda essa checagem, né, se os processos estão funcionando corretamente, eu vou lá e agrego com sugestões e Entendi. recomendações que podem melhorar o processo. Então, essa é uma tendência, né, da auditoria, ser também uma consultoria. Sabe, alguém que tenha a Aham. confiança das áreas de negócio, dos gestores e passe a, digamos, a ter recomendações e uma contribuição mais proativa. Entendi. Esse o grande desafio. Legal, interessante isso. E falando de desafios, né? Desafios de fato, em uma carreira de 24 anos já deve ter passado por alguns baixos, né? Com certeza a gente sabe Sim. que nessa área, e tendo uma carreira tão grande ali, principalmente no setor financeiro, é uma área que tem uma certa pressão, né? E querendo ou não, como você, dentro da empresa, representando de certa forma ali o regulador internamente, qual que foi o maior desafio assim na sua área, principalmente auditoria, que hoje você diz, olha, isso foi um momento difícil, que se algum momento eu tivesse tido um mentor, alguma coisa assim, eu teria passado essa dica, né? Então também trazendo uma dica ali pro pessoal que está nessa área, ou enfim, pode estar passando pelo mesmo desafio, o que que você traria ali como principal? O que eu vejo, como eu comentei no início, né, na minha apresentação, eu me tornei auditor muito Aham. cedo, né, com meus 22 anos ali. Então eu fui para uma equipe que os meus pares, meus colegas tinham filhos da minha idade, né. Então é um aprendizado, né, o auditor, ele não é um especialista, né, ele tem uma atuação mais generalista, ele não está no dia a dia das operações para conhecer aquilo numa profundidade, na mesma profundidade que alguém que atua naquela função tem, né, alguém que tem aquilo como atividade principal. Então o auditor tem essa função, essa atuação mais generalista e é construir essa confiança, né, construir essa imagem de parceria, mostrar para as áreas que você está lá para agregar valor, né, não está lá simplesmente para punir, para ser uma área repressiva que as pessoas tenham medo, como era no passado, né? Uhum. Falava em auditoria, as pessoas se assustavam, tinham medo, e não. Ir de uma forma leve, né, muita comunicação, transparência, relação,
e trazer para essas, né, para essas áreas os benefícios, né, de você, é o que eu costumo falar para os colegas, né, de outras áreas que estão passando por uma auditoria. Use a seu favor, né, use essas horas, esses profissionais que estão lá para tentar ver a conformidade e também melhorias no processo. E algo que eu aprendi aí com um mentor meu, que eu tive nesse meu primeiro trabalho, é assim, seja humilde. Aham. Não é porque você é auditor que você tem que ir e querer e gostar que as pessoas temam você. Pelo contrário, seja humilde, saiba que você está pisando numa área, você vai visitar um processo, você não é especialista naquilo. Muitas vezes você tem que aprender ao mesmo tempo que audita. Demonstre que você está ali com o coração aberto para aprender, e que você vai manter sua independência, você vai trazer seus pontos, né? Você sempre vai ser imparcial, mas de uma forma leve, de uma forma que as áreas consigam te enxergar de maneira positiva. Então é isso que eu digo, tenha essa humildade para chegar nas áreas, fazer o seu papel, sem um viés policialesco, assim, de punição. Legal, sensacional. E sabemos ali também, né, que não só desafios pessoais, mas provavelmente as empresas também possuem muitos desafios em relação ao compliance, à auditoria. E claro que quando a gente pensa, e eu acho que você também deve concordar, uma empresa, uma S1, falando ali em termos técnicos, né, como as empresas que a gente mencionou, e que já passou por aqui também algumas, são empresas que têm uma estrutura, muitos colaboradores, e acabam tendo mais facilidade em lidar com dificuldades e com esse processo do compliance, principalmente compliance regulatório, que sabemos que é chato, né? É difícil, é complicado. Então, eu queria perguntar um pouco para você também, quais são os principais desafios que, na sua visão, as empresas sofrem hoje com todo esse desenvolvimento do compliance regulatório, de áreas de auditoria? O que hoje você diria, esse é o maior desafio na minha visão? O maior desafio na nossa realidade, né, como você comentou, né, dentro desse mercado, desse segmento financeiro, você tem a segmentação, né, que o Banco Central dá, a regulação prudencial de S5 a S1, e na medida que as instituições sobem, né, avançam de segmento, sendo S5 o menor porte, S1 de maior porte, essa régua regulatória vai subindo, né? Então as exigências, elas vão aumentando proporcionalmente. Então, o que eu vejo assim como o maior desafio no Brasil é a complexidade da estrutura normativa. Uhum. Tá? Você tem normas aí, dentro da hierarquia das normas, você tem várias regulações, você tem órgãos reguladores que atuam muito próximo, né? No caso de instituição financeira, o Banco Central de 2017 para cá emitiu uma série de normativos, né? Muito relacionados ao que está sendo praticado fora do país, e né, em mercados aí avançados como Europa, Estados Unidos, Canadá. O Banco Central trouxe uma regulação, tem aumentado essa régua, então é a complexidade regulatória que é o maior desafio hoje, entender e aplicar esses conceitos e essas práticas que estão sendo determinadas. Sensacional. E a gente sabe que cada vez mais é uma área escassa no Brasil, né? E até a gente tem escutado muito isso das pessoas que a gente conversa, dos convidados, etc., que tá difícil contratar profissionais de compliance. Acho que muito por uma questão de que talvez seja muito complexo essa área e talvez não seja tão divulgado, né? A gente não vê tantos eventos, tantas movimentações ali de compliance, são pouquíssimos hoje no Brasil. O maior mercado de compliance do mundo, salvo engano, é os Estados Unidos, né? Não sei se eu estou perdido nesse cálculo, já mudou, mas até então era os Estados Unidos. E queria ver um pouco de você também. Você concorda que está escasso profissionais de compliance no mercado, profissionais de auditoria, ou ainda tem um movimento grande ali de pessoas indo para essa área? Eu acho que essa escassez de profissionais qualificados e flexíveis, né, e aptos para trabalhar em qualquer cenário. Uhum. Você, seja como na função de compliance ou como auditoria, você encontra cenários adversos, cenários que exigem você se reinventar, Claro. exigem flexibilidade e inovação. Então, esse aspecto é mais difícil. Você encontrar pessoas com essa bagagem, né, ou com essa flexibilidade. Claro, né, tem pessoas começando com muita vontade, muita dedicação, mas tem que ser flexível para se adaptar a qualquer cenário. Então, eu entendo que é isso. Interessante. É uma boa visão, porque de fato as pessoas. É difícil achar pessoas qualificadas, mas também é difícil achar pessoas flexíveis, né? Porque tem muito isso. Essa balança ela é difícil de encontrar e até a gente passa bastante por isso quando vai buscar professores ali, etc. E assim, a comunicação é muito importante nessas áreas. Ser transparente, comunicar bem. E o perfil do profissional nessa área, principalmente auditoria, não é aquele profissional tão comunicativo. Então você tem que quebrar algumas barreiras, se expor e se aproximar do negócio. Sim. Né?
Então esse é o principal desafio. Legal, interessante. E falando um pouco ali de tendências, né? A gente tem visto o Banco Central, como você mesmo mencionou agora, trazendo muitas coisas novas e cada vez mais inovando em algumas normas, algumas resoluções. A gente tem a orientadora geral ali, que é a Circular 3978 e algumas outras, né? Mas o que hoje você entende assim de tendência, tanto para a auditoria, principalmente, mas quanto para o mercado de compliance como um todo? O que, na sua visão, é a grande tendência agora daqui em diante? Sim, a 3978 é uma resolução que trata de PLD, mais Aham. especificamente, né? Mas você tem outras, 4595, que trata da função de conformidade, 4879, que fala de auditoria, 4557, que é gestão de riscos. Uhum. Você tem um arcabouço bem parrudo. O que eu acho que o principal motivador e desafio dessas áreas é se aproximar cada vez mais do negócio, dentro daquela estrutura que eu comentei de primeira, segunda e terceira linha. Essas áreas se aproximarem da primeira linha, estarem próximas do negócio, usar o máximo possível, usar e abusar dados, né, utilizar a inteligência artificial, ferramentas de extração e de interpretação de dados, e tentar ao máximo, próximo da primeira linha, utilizando os dados, ser preventivo. Uhum. Esse é o grande desafio dessas áreas. Não esperar os problemas acontecerem e reportar. Tentar antever, tentar agir de maneira preditiva para que o problema não chegue a acontecer. Então, eu vejo as instituições, né, áreas, claro, você tem vários tipos de instituições, de vários tamanhos, de várias maturidades de governança, mas eu vejo todas indo por esse caminho, de tentar ser o mais preventivo possível, mais preventivo do que reativo. E para isso você tem uma série de desafios, né? São investimentos em treinamento, ferramentas, essa disseminação, né? O aculturamento dos demais colaboradores, né? Então, são áreas que têm uma importância dentro da governança e tem que cada vez ser mais, agregar mais valor à organização. Como agregar valor? Evitando que os problemas aconteçam, não apenas identificando depois que aconteceu. Mas isso é uma construção, é uma evolução natural que demanda esse esforço, né? E eu vejo, o que eu tenho visto, trocado com muitos colegas, muitos pares de outras instituições, é que isso está acontecendo, esse movimento já está acontecendo, né? É uma tendência, algumas empresas mais aceleradas, outras menos, mas é um caminho sem volta, é um caminho natural. Interessante. Isso tu me lembrou de uma pergunta que a gente trouxe agora, salvo engano, em 99% dos podcasts a gente faz essa pergunta, e ela é muito difícil porque pouquíssimas pessoas conseguem demonstrar ela de forma clara, assim, né? Porque, querendo ou não, é difícil. Como que pra você, como você faz hoje, ou como, enfim, na sua carreira você fez, para mostrar dados, tanto de uma área de compliance quanto uma auditoria, que mostra aí para a diretoria que está pensando em números, né? Está pensando em faturamento, receita, lucro e etc. Como que a gente consegue apresentar isso numa área que é preventiva? E essa pergunta se estende depois ali para o pessoal que trabalha com LGPD e daí por diante, porque a gente busca a prevenção, né? Quando a gente fala de prevenir, é difícil a gente basear isso talvez em não levar uma multa e não receber uma multa. Como que você apresenta esses dados hoje? O fluxo de comunicação é muito importante. Então, é necessário levar as informações para todos os fóruns, né? Seja diretoria, comitês, conselho, de uma forma clara, entendível, e sempre tentar trazer os riscos e os impactos, né, que aquelas situações podem incorrer, sabe? Então, essa comunicação transparente é aquilo que vai prender a atenção do ouvinte, né, do ouvinte interno. Então, eu acho, tem alguma situação que eu preciso relatar, qual o impacto daquilo? Impacto financeiro, operacional. No pior dos cenários, se aquele risco se concretizar, qual vai ser o efeito adverso? Então, é desse caminho, uma linguagem simples, né, eu vejo assim cada vez mais simplificando o processo de reporte, sabe? Nada de muito PowerPoint com muitos slides, muito carregado. Informação simples, direta e que realmente prenda a atenção, né, daquelas instâncias, né? Aquelas instâncias de decisão dentro de uma empresa. Ótimo, sensacional. E partindo para o final, né, desse episódio, eu queria ouvir um pouco mais de você também, sua visão mais pessoal mesmo, né? O que hoje você já trouxe algumas questões ali de desafios, mas qual que é a sua recomendação hoje para quem está escutando ali o podcast? Você deu vários insights ali dessa parte de ser mais claro, transparente, de não focar tanto em apresentar um PowerPoint muito bonito, mas que no final sem muitas informações objetivas, né? Então, qual que é a sua principal dica para quem está nos ouvindo nesse momento,
tanto na área de auditoria quanto na área de compliance? Eu penso assim, né? O objetivo final é comum. Seja uma área de negócio, uma área de riscos, compliance, seja uma auditoria, todos estão com o mesmo objetivo no final do dia, que é o sucesso da empresa, é a segurança, é a perenidade daquela empresa. As áreas têm que trabalhar em conjunto, têm que trabalhar em parceria, têm que trabalhar num ambiente de confiança. E como eu falei, né, as áreas de segunda linha e auditoria como terceira linha têm que se aproximar da primeira, e eu acho que todos têm a ganhar dessa forma. Tá? Isso é algo que se conquista, essa confiança, essa transparência, é uma construção, e é muito importante que as áreas se utilizem, né, de informações geradas pelas outras. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tenho um relatório de auditoria, né, ele identifica algumas não conformidades em determinado processo, a pergunta que eu faço, o desafio que eu faço, né? Como que as áreas de segunda linha, riscos, controles internos, compliance, como elas utilizam essas informações geradas pela auditoria? Uhum. Isso é retroalimentado? Como que eu pego esses pontos, como que a auditoria, quando vai iniciar um trabalho, como que ela bebe daquela fonte de que as áreas de compliance e risco fizeram? Que tipo de informação? Você percebe que é meio caminho andado? Eu vou começar uma auditoria num processo desconhecido. Antes de mais nada, eu tenho que ir até a segunda linha, visitar o compliance, visitar o controles internos, visitar a gestão de riscos, e olhar o que eles têm mapeado daquilo. Eu já saio ganhando, é uma sinergia entre as áreas. E da mesma forma, ao final do trabalho de auditoria, essas áreas têm que beber daquela fonte e ir aprimorando os controles e os acompanhamentos que ela faz. Então, essa é uma prática que todos têm a ganhar, porque todos têm o mesmo objetivo, que é o sucesso da empresa e dos projetos, né, daquilo que está andando, da operação e da perenidade da empresa. Então, é muito importante que as áreas transitem sem ter essa divisão clara de linha, né? Cada uma com o seu papel, sua responsabilidade, sua autonomia, sua independência, mas que se conversem. Áreas isoladas, cada um na sua caixa, cuidando do seu quadradinho ali, não funciona, não funciona. E a prática, a vivência demonstra isso, né? Derruba os muros, derruba, se aproxima e passa a juntos buscar o crescimento da empresa. Deixa o ego de lado, né? Deixa o ego de lado, deixa as vaidades de lado e trabalha em conjunto. Usa o trabalho do colega, né? Utiliza aquilo que já foi feito para a partir dali você agregar e trazer e enriquecer ainda mais. É uma troca. No final é um círculo virtuoso que todos têm a ganhar. Legal. Sensacional. Ótima visão. Porque, de fato, é uma área que precisa de se comunicar com as outras, né? Não tem como o compliance trabalhar sozinho, muito menos a área de auditoria é improvável e impossível, né? Realmente tem que se comunicar com todo mundo. Acho que o conceito já do passado, né? Exato. Essas áreas eram caixas ali, era uma caixa preta dentro da empresa, sabe? Faltava a placa ali, cuidado, Não se aproxime. Cachorro bravo, né? Não se aproxime. Então isso tem que ser quebrado, né? Essas áreas têm que ser vistas como parceiros. De novo, né? Eu sempre ressalto isso porque a independência, a imparcialidade mantém. Cada um tem a sua função e a sua responsabilidade. Mas faça isso de uma forma integrada, faça isso trocando, né? Troque, quebra um pouco essas barreiras, sai dessa caixinha, né? Tira a placa ali, não se aproxime, perigo, e vá a campo, ande bastante, visita, sente, conheça a operação, conheça as áreas, né? É muito importante que o compliance, por exemplo, né? Dentro dessa estrutura de segunda linha, o compliance fique próximo das áreas de negócio. Os grandes projetos da empresa. Toda empresa tem grandes projetos, tem um planejamento estratégico. Como que o compliance está inserido nisso? Como que a auditoria está inserida nisso? Essas áreas estão próximas dos grandes projetos? Né? Os grandes projetos são onde estão os grandes investimentos. Claro. Como que essas áreas atuam olhando para frente? Não adianta a corporação estar indo para um lado, a instituição está indo para um lado e essas áreas estão indo para o outro lado. Então tem que estar alinhado com o planejamento estratégico, tem que estar alinhado com os grandes riscos e andar no mesmo caminho da instituição, né? Às vezes ajudando, inclusive, a desbravar esses caminhos a percorrer, né? Fazendo um trabalho ali de apoio e de avaliação de riscos. Sensacional, muito bom. Acho que é uma ótima dica e que mostra que talvez não, né? Mas que com certeza esse mercado tem mudado cada vez mais e que
como todos os outros episódios, acho que isso é uma coisa que vem padrão de todos, assim. Todo mundo sempre fala que o compliance tem que parar de ser visto como o cachorro bravo, né? Tem que, de fato, ser visto como a área de negócio e não mais uma área só de burocracia. Eu acho que isso é muito importante. São áreas ali que é uma visão sempre ali, né, regulatória, uma visão regulatória, mas que tem uma sensibilidade para o negócio, que entenda e conheça o negócio. Isso é uma coisa que não se constrói do dia para a noite. Claro. Né? Você tem, como eu falei, né, essas áreas têm um perfil mais generalista. Né? Ela acaba, até pela dinâmica do trabalho, acaba não se especializando em temas, né? Acaba olhando um pouco de tudo. Mas eu acho que essa construção, né, essa entender, e eu falo, andar, como você disse, né, tirar o ego, deixar o ego de lado, a vaidade de lado, ir até as áreas e aprender. Né? Aprender com as áreas e trazer uma visão, conquistar essa confiança e trazer uma visão que no final do dia a empresa vai ser beneficiada. Com certeza, com certeza. Sensacional, Marco, ótimas reflexões para a gente finalizar esse episódio. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar um pouco da sua trajetória, de muito tempo, né, uma trajetória realmente invejável, de muito sucesso, eu imagino, por passar por tantas empresas de grande porte, né, de passar toda essa trajetória também de uma construção de uma área que a gente sabe que não é tão fácil de entrar e você conseguiu ali criar um case sensacional de sair de um office boy para realmente um auditor, depois crescer ali numa S1, etc., crescer mais dentro das empresas. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco compartilhando isso. Obrigado, José. Agradeço o convite, né? Fico à disposição. Quiserem me achar no LinkedIn, trocar umas ideias, tomar um café, fazer uma reunião de benchmarking, Marco Weber, tá? Com W, um B só. E fico à disposição aí. Tenho essa experiência vasta em auditoria, né? E mais recentemente, né, quase um ano, também me aventurando nesse mundo de compliance. As coisas são muito interligadas, né? Com certeza. Essas atuações são bastante interligadas e tem sido aprendizado também. Então, fico aberto aí para futuras trocas. Sensacional, perfeito. E para finalizar esse episódio, pessoal, convido a escutarem também nossos outros episódios. Hoje, enfim, mais de 10 episódios já gravados, tanto em espanhol quanto em português. A gente sempre traz esse episódio com o objetivo de ser um benchmark, então muitos ali falando desde práticas internas de prevenção à lavagem de dinheiro, até mesmo a processo de conscientização, que é justamente o nosso foco aqui na Altra. Então, ficamos à disposição, espero que tenham gostado e acompanhem para próximos episódios.